Ok, pessoal, estamos aqui para a resolução da nossa prova de mecânica dos solos. Vou fazer aqui a primeira questão. A questão fala o seguinte: um solo saturado, então vejam bem, é o nosso solo aqui, a descrição dele diz que ele está saturado. Ele tem um peso específico seco unitário de 16 kN por metro cúbico. Então, nosso gama D, ele é de 16 kN por metro cúbico. Seu teor de umidade é de 25%. Umidade, lembrando que o solo está saturado, então a umidade saturada ela é de 25%. E o GS é de 2,8. Ele pede no item A o peso específico saturado. Ok. Vamos lá. O peso específico saturado no item A é o gama N, que é igual ao nosso gama SAT, certo? Que é igual a o gama D vezes 1 mais umidade. Então, o nosso gama SAT ele vai ser igual a 16, que multiplica 1 mais 0,25. Então, nosso gama SAT é igual a 16 vezes 1,25, 20 kN por metro cúbico. O item B, ele pede o índice de vazios. O índice de vazio você pode fazer por a seguinte expressão matemática. O nosso índice de vazios é igual ao gama S sobre o gama D menos 1. Nosso índice de vazios é igual o gama S. Nosso gama S é igual a 28 kN por metro cúbico, já que o GS é 2,8. O gama D é 16 menos 1. 28 dividido por 16 menos 1 dá 0,75. Infelizmente, essa questão não houve uma compatibilidade do nosso gama D e do gama S. Então, o índice de vazios acabou tendo dois valores distintos, muito próximos, mas distintos. Se você fosse utilizar, deixa eu ver aqui, se você fosse utilizar, por exemplo, essa expressão aqui do solo saturado, por exemplo, se não me engano, eu acho que dá um valor um pouco diferente. Vamos ver aqui. Se tivesse utilizado aí o do saturado, seria igual a o GS vezes a umidade dividido pelo índice de vazios. Então, nosso índice de vazio seria 2,8 vezes a umidade de 0,25, tá? Então, nosso índice de vazios aqui seria de 2,8 vezes 0,25, 0,7. Onde é que está o erro na elaboração dessa questão? Tá na umidade, tá? A umidade aqui, ela teria que estar compatível, de forma que o produto dela pelo peso específico seco, pelo peso específico dos grãos, né? O nosso GS, ele teria que ter dado, né, 0,75, tá? Então, nesse caso aí, a umidade era para ter sido dada da seguinte forma: 0,75 dividido por 2,8. Então,
O correto era que a umidade saturada fosse, né, de 26,8%. Mas tudo bem. Se você fez os cálculos e deu 0,75 ou deu 0,7, nós estaremos considerando aqui, certo, na questão. A porosidade aqui no nosso item C. A porosidade vai ser o índice vazios, dividido por 1 mais o índice vazios. Isso seria igual a 0,775, né? Dividido por 1,75. Então, 0,75 dividido por 1,75. Teríamos uma porosidade de 42,9%. Se você tivesse usado, em vez de 0,75, 0,7, teria dado 41,2%. Então, ou, né, 41,2%, que foi feito aqui de cálculo, seja adotando 0,75 ou 0,7, eu estou considerando aqui corretamente. O item D. O item D, o volume de água presente em uma amostra de 1 metro cúbico deste solo saturado em litros. Ok, então vamos lá. Em 1 metro cúbico, eu tenho 20 quilonewtons de 20 quilonewtons de solo mais água. E, né, uma vez que o gama sat é 20 quilonewtons, e nós sabemos também que 1 metro cúbico eu tenho 16 quilonewtons de solo apenas, né? Porque o gama D, né, o gama seco é 16. Então, em 1 metro cúbico, eu tenho 4 quilonewtons apenas de água. A conta era bem simples, tá? Se você fosse fazer a conta aí, utilizando algum princípio, você poderia calcular através da fórmula da umidade, né? Ou mesmo utilizando essa expressão aqui. Na umidade, por exemplo, você poderia calcular da seguinte forma: umidade é igual ao peso da água sobre o PS, certo? A umidade é de 25%. Isso é o peso da água dividido pelo PS. Como eu falei, o peso seco, né, de 1 metro cúbico são 16 quilonewtons, certo? O que é o gama D? É o PS sobre V. O nosso V é igual a 1. Então, nosso PS, né, para dar 16 quilonewtons, né, ele vai ser 16. Então, o nosso PW seria 1/4 de 16, que é 4 quilonewtons. Bem, a questão ela pede o volume de água em litros. Então, partimos então da expressão do gama da água. Gama da água é igual ao peso da água sobre o volume da água. 10 quilonewtons por metro cúbico. Isso é igual ao peso, que é 4 quilonewtons, dividido pelo volume da água. Resolvendo isso aqui, o nosso volume é igual a 0,4 metros cúbicos. Convertendo isso aqui para litros, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, nosso volume aqui de água são de 400 litros.
Bem, nesse item E, o nosso grau de saturação é de 50% ou 0,5. Isso vai ser igual, né, ao GS, que é 2,8, vezes a umidade do solo, dividido pelo índice vazios, que não muda, 0,75. Ok. Calculando a umidade para 50% de saturação, vou calcular aqui a umidade. A nossa umidade seria de 0,5 vezes 0,75 dividido por 2,8. 13,4. Então, nossa umidade seria de 13,4%. Bem, o nosso gama natural seria igual à umidade mais 1 vezes o gama D. O nosso gama natural, nós teremos aqui 16, que multiplica 1 mais 0,134. Nosso gama N seria, vamos ver aqui, 16 vezes 1,134. 18,15. 18,1. Pronto. 18,1 kilonewtons por metro cúbico. Eu acho que se você calculasse para um índice vazio de 0,7, você encontrava, né? Eu acho que talvez 18. Deixa eu ver aqui quanto é que daria. 0,7 vezes 0,5 dividido por 2,8 mais 1 vezes 16. Então, daria um valor bem próximo, né? O 18 ou 18,1 seria a resposta aqui do item E, né? Dependendo do índice vazio que você adotasse aqui, tá? Ok, gente. Então, respondida aqui a primeira questão, só mesmo, né, a incompatibilidade do nosso teor de umidade, mas tudo bem. Não se preocupem com esse parâmetro, tá? Nós vamos estar considerando aqui na resolução de vocês. A segunda questão, ele fala o seguinte: de um corte são removidos 200.000 metros cúbicos de solo com índice vazios de 1. Sabendo que o volume transportado tem um aumento de 30% em relação ao volume de corte, qual o índice vazios desse solo em transporte? Ok, então você tem lá uma situação, né, em que você tem aqui uma jazida, nossa jazida, e aí ele é cortado aqui um volume de 200.000 metros cúbicos. Esse volume ele vai aumentar, né, ele vai expandir, né, vai ter um aumento de volume devido ao índice vazio ser um pouco maior. E ele diz que é 30%, ou seja, esse volume aqui transportado, ele é igual a 1,3 vezes o nosso volume de corte, certo? Então, nosso volume transportado seria 1,3 vezes 200.000. Se vocês multiplicarem aí, se não me engano, dá 260.000. 200 vezes 1,3, 260.000, tá? Então, nosso VT, volume transportado, 260.000. E aí ele pede para calcular o índice vazios, esse aqui, nosso índice vazios transportado. O nosso índice vazios aqui no corte, ele é igual a 1. Bem, você pode recorrer a essa expressão matemática aqui. VS é igual a V sobre 1 mais E. O VS, tanto no corte
o VS, tanto no corte quanto o VS transportado, são iguais. Então, sabendo disso, o volume de corte sobre 1 mais o de vazios de corte é igual ao volume transportado sobre 1 mais o de vazios transportado. 200.000 1 mais 1 é igual a 260.000 sobre 1 mais o de vazios transportado. Que eu corto esses zeros com estes zeros. Aqui fica 2 por 20, aqui fica 10 em cima. 1 mais o E transportado é igual, aqui divido 26 por 10, dá 2,6. Então, nosso E transportado é de 1,6. Bem simples. Bem, a terceira questão. Uma areia apresenta um de vazios máximo de 1. Ok. E o mínimo igual a 0,5. O peso específico dos grãos é 28. Nosso gama S é 28. De uma amostra dessa areia, com teor de umidade de 10%, que peso deve ser tomado para a moldagem de um corpo de prova de volume igual, né, a 1 decímetro cúbico? Então, o volume de 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico, gente, é igual a 1 litro, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Isso para que a compacidade, né, o nosso CR, seja de 80%. Ok, então vamos lá. Primeiro, o nosso corpo de prova tem que ter uma compacidade de 80%. Então, 0,8. Deixa eu botar aqui a fórmula. É o nosso CR é igual ao N de vazios máximo menos o N de vazios sobre o N de vazios máximo menos o N de vazios mínimo. Então, 0,8 é igual a 1 menos o N de vazios sobre 1 menos 0,5. 1 menos o E é igual, aqui dá meio, dá 0,4. Passa o E para cá, o 0,4 para lá, então nosso E vai ser 0,6. Esse é o N de vazios para um CR de 80%. Ok. Sabendo do N de vazios e sabendo do gama S, nós conseguimos calcular o gama D. Então, ó, o N de vazios, ele é igual... Nosso N de vazios, ele é igual ao gama S sobre o gama D menos 1. Então, 0,6 é igual ao gama S, que é 28, sobre o gama D menos 1. Então, o nosso gama D vai ser igual a 28 dividido por 1,6. Isso aqui me dá 28 dividido por 1,6, 17,5 kN por metro cúbico.
Só que ele quer saber o peso, né, para 1 litro, né? Bem, ainda não temos ainda a resposta. Por quê? Porque você precisa calcular também nessa questão o gama natural, que é o gama D vezes 1 mais umidade. Então, nosso gama natural, que é o gama úmido, vai ser o gama D multiplicando 1 mais umidade de 10%. Então, nosso gama N vai ser igual a 17,5 vezes 1,1, 19,25. Agora aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos encontrar o gama N em newtons por decímetro cúbico. Aí, né, tem que fazer uma pequena conversão. Então, 19, né, nosso gama N seria 19,25 vezes 10 a terceira newtons, né, já que é quilonewton, por metro cúbico. Aí que tá. Para fazer a conversão, nós temos então metro cúbico, nós temos decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, tá? Então, toda vez que você for fazer uma conversão dessa, por exemplo, para metro cúbico para decímetro, você tem que dividir, né? Fazer uma divisão. Você tem que fazer uma divisão por 10 a terceira. Se você vai converter, por exemplo, de decímetro para centímetro cúbico, você divide por 10 a terceira, tá? Então, nesse caso aqui, é 1 metro cúbico, que equivale a 1000 decímetros cúbicos, certo? Então, 10 a terceira, né? Ou, deixa eu apagar aqui. 10 a terceira é decímetros cúbicos. E aí, ó, você cancela, então nosso gama N vai ser 19,25 newtons por decímetro cúbico. Respondendo, qual é, né, a quantidade de solo? 19,25. O CR aqui pode desconsiderar, né? Ele já deu CR na questão. O próximo item ele pede o seguinte: que quantidade de água deve ser adicionada posteriormente para que a areia fique saturada? Bem, você precisa saber quanto tem de água nesse momento, com 10% de umidade, e depois você precisa saber quanto de água ele vai ter quando estiver completamente saturado. Bem, aí você pode fazer o seguinte: você tem o gama N, que é 19,25, você tem a umidade, você tem o gama D, 17,5, pronto. Pelo gama D dá para a gente tirar. Nós podemos fazer aqui o cálculo da seguinte forma: umidade é o peso da água dividido pelo peso das partículas sólidas, é o nosso PS. Essa amostra, ele fala de 1 decímetro cúbico ainda. Bem, se o gama N é 19,25 newtons por decímetro cúbico, o nosso gama D ele vai ser 17,5 newtons por decímetro cúbico, tá? Ok. Então, para 1 decímetro cúbico, nós temos 17,5 newtons,
ok? Então, ó, umidade de 10%, umidade de 10% é igual ao peso da água dividido pelo PS, 17,5 newtons. Estamos fazendo o cálculo para 1 decímetro cúbico. Então, o nosso PW vai ser igual a 1,75 newtons. Isso é o que tem de água em 1 decímetro cúbico, tá? Ok. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos calcular quanto de água ele vai ter quando estiver saturado. Então, essa é a primeira situação. Né? Umidade de 10%, tá? Agora, a segunda situação. Nós temos a umidade saturada. Para a umidade saturada, nós utilizamos essa equação aqui, ó. Saturação igual a UGS vezes a umidade saturada dividido pelo N de vazios. O nosso N de vazios é 0,6. O nosso GS é 2,8, certo? Então, vamos lá. Saturação de 100% igual a 1, igual a 2,8 vezes umidade saturada dividido pelo N de vazios, que é de 0,6. Fazendo a conta aqui, 0,6 dividido por 2,8 dá 0,2143. Então, nossa umidade... Então, a umidade saturada é 21,43%. Bem, e aí é só calcular, né, quanto de água você tem aí. Nossa umidade é igual ao PW dividido pelo PS. Então, ó, 0,2143 é igual ao PW, nessa situação 2, dividido por PS, que não muda, 17,5 newtons. Então, 0,2143 vezes 17,5, temos aí, ó, 3,75. Nosso PW é 3,75 newtons. Bem, aqui eu vou colocar um F de final e aqui um I de inicial. Então, a quantidade de água, né, o nosso delta PW, né, para falar a verdade, vai ser esse peso da água final menos o peso da água inicial. Então, nosso delta PW é igual a 3,75 menos 1,75. Então, nosso delta PW é igual a 2 newtons. Só que você tem que dar a resposta em centímetros cúbicos. Então, agora vamos calcular isso aqui em termos de volume. Nosso gama da água, ele é 10 kN por metro cúbico, que é igual a 10 newtons por decímetro cúbico. Que isso aqui é igual ao nosso delta PW sobre o delta VW. Então,
10 newtons por decímetro cúbico é igual a 2 newtons dividido pelo delta VW. O nosso delta VW equivale a 0,2 decímetros cúbicos. Para converter para centímetro cúbico, é só multiplicar por 1000, né, por 10 à terceira. Então, nosso delta VW é igual a 200 centímetros cúbicos. 200 ml. Aqui, 0,2 decímetros cúbicos é 0,2 litros. 0,2 litros é 200 ml ou 200 centímetros cúbicos. Quarta questão. Classifica o solo a seguir pela classificação do sistema unificado e pelo sistema rodoviário. Bem, primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar aqui a peneira 200, que é o percentual que passa pela peneira número 200, é igual a 52%. Próxima coisa é ver aqui o IP. Nosso IP é o LL menos o LP. Então, o nosso IP, aqui embaixo, é 35 menos 20, que é 15%. E aí, com essas informações, nós vamos lá no sistema de classificação. Vamos aqui para o unificado. Percentual que passa pela peneira 200 é maior do que 50? Sim, verdade. Então, recorremos para a carta de plasticidade. Na carta de plasticidade, nós temos que cruzar aqui o LL, que é 35. O LL é 35. E o IP é 15. Pronto, nosso solo é um CL. Ok? Então, nosso solo aqui ele vai ser um CL. Pela classificação rodoviária, vamos lá. Percentual que passa pela peneira 200 é menor do que 35? Não, é 52. É maior do que 35? Sim. Então, recorremos aqui à carta de plasticidade para o sistema rodoviário. Você coloca aqui, ó, 35 no LL, mais ou menos aqui, e o IP de 15, mais ou menos aqui. Nosso solo é um A6, tá? Então, a classificação aqui seria, então, um A6. Ok, pessoal, espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. Um forte abraço e até a próxima.